Então, boa noite, Hugo. Tandara Reis, do Sistema Sagres. Há pouco o Frontini concedeu uma entrevista e falou que existe uma cláusula no contrato do Alan de renovação automática. Essa cláusula existe? É realmente a intenção do Vila manter o Alan como técnico da equipe? Boa noite a todos. Antes de responder a sua pergunta, eu quero dizer para todos aí que estão nos ouvindo, nos acompanhando, faço inclusive questão aí de que essa fala aqui seja consignada aí no Instagram do clube, nas redes sociais do clube, porque o que nós vivemos aqui, matematicamente a gente não está livre do rebaixamento, mas demos um grande passo hoje. E o que eu posso dizer para vocês é que, independentemente do que aconteça, o que nós estamos vivendo aqui hoje é um milagre. Você pode verificar aí, a gente buscou, nenhum time em Série A ou Série B nunca virou com 45 pontos um segundo turno, deixando o primeiro turno com 14 igual a gente. Então, eu sou muito grato a Deus, aqui a Bíblia. Todo dia que eu chego aqui no Vila, eu faço a minha oração. Não tem um dia que eu não piso aqui que eu não faço essa oração. E Deus, Ele tem sido muito bom com o Vila Nova, muito bom conosco. E Ele usa as pessoas, capacita as pessoas, nos dá serenidade, capacitou o Frontini, que foi primordial também nesse momento de recuperação, nos uniu cada vez mais a diretoria do clube, momento em que estava difícil, o pessoal veio aqui, todo mundo se reuniu, deu voto de apoio, todos os funcionários do clube desenvolvido. Às vezes a gente não consegue determinar o que é o diferencial, o que não é. Mas desde uma correria que é feita para inscrever um atleta, igual foi o Dentinho, o Hugo, no último dia de inscrição, o Hugo entrou no BID, era 9h30 da noite. Eu rendo meus agradecimentos também ao presidente André Pita. Então, são coisas que a gente vai ver, que é o somatório de boa vontade, somatório de bênçãos que chega num momento desse e faz uma equipe que com 14 pontos virou um turno, vencendo uma partida, está hoje fazendo um segundo turno com 31 pontos e atingindo 45 pontos hoje. Não estamos livres do rebaixamento, matematicamente falando, mas demos um grande passo. Então, a nossa gratidão a Deus, a gratidão a todas as pessoas, em especial aquelas que estavam mais próximas, os diretores, o vice-presidente, o Frontini, o Wagner, que iluminou todos eles nas escolhas, que abençoou a escolha da comissão técnica. Nada é feito de forma autoritária, aqui dentro eu falo assim, autoritário, lógico que a decisão ela tem que ser feita, mas sempre tem vamos dizer ali, 3, 4 pessoas que participem, e a gente tenta chegar num denominador. A escolha do Alan foi importante, e trouxe um outro discurso. Os que passaram aqui, apesar de não terem tido tanto sucesso nesse campeonato, deixaram também a sua contribuição. Hoje os 45 pontos é fruto de um somatório, né? Então, desde aquele primeiro pontinho contra o Vasco, lá em São Januário, ele tem a sua importância. E a gente vai ver a importância disso só quando chega no final do campeonato. Então, destacar essa questão de que o Deus do impossível operou um milagre aqui no Vila, usando as pessoas, capacitando as pessoas. Agradecer aos jogadores. Eu falava que, e aqui, em momentos que a gente, internamente, de turbulência, a gente comentava.
Não é possível, cara, que a gente está plantando vento para colher tempestade. Tudo que o script pedia para fazer, a gente fazia. O envolvimento de todos, igual eu falei, é um departamento de registro, aí é um departamento jurídico, que é altas horas da noite brigando, e é gente envolvida, e a situação nossa aqui é desgastante, porque pode até não parecer externamente, mas aqui é mão de ferro o tempo inteiro aqui dentro. Às vezes a gente é bruto aqui dentro, às vezes somos ríspidos, não por maldade, não é porque as coisas precisam para ontem. Futebol não tem prazo para isso aqui. Aí você pegar um Givanildo com quase 50 anos de Vila, ele fica chateado comigo. Você quase pega ele pelo pescoço e fala: Givanildo, pelo amor de Deus, hoje é o último dia, talvez esses caras vai ser quem vai tirar a gente dessa situação. Dá seus pulos, meu amigo. E é bater de frente o tempo inteiro. A gente não fica externando essas situações que a gente não... que vale resultado. Então a gente tira muitas lições de tudo que nós passamos aqui. O dia que a gente deixar o clube, o que nós mais vamos levar é a experiência do que não se fazer. No futebol ninguém tem fórmula para nada. Uns vão sentar e vai falar assim: seu time é de jogador veterano. Foram os veteranos que foram fodidos também. Teve jogador, igual o Marlone, que às vezes jogou pouco, mas teve uma importância absurda. Teve jogadores que foram achincalhados, como o Donato e o Wagner, que chegaram na reta final e fizeram a diferença. Jogadores igual o Ralf, campeão do mundo, campeão de tudo, chegar num vestiário ali e chorar. É jogador igual o George, que estava trilhando, que tem trilhado um importante, uma bonita passagem no Vila Nova. Deixar a titularidade, a gente sabe que para o goleiro deixar a titularidade é muito difícil, porque não substitui goleiro. Isso é um jogador positivo, que está ali dentro do vestiário, torcendo para quem entrou, torcendo para a equipe. Então a gente tira vários exemplos disso. Uma comissão técnica, um analista, é o preparador físico. No meio dessa jornada, algumas pessoas vão saindo, e é importante a saída também. Então é motivo de muita gratidão chegarmos nessa. A gente, até comentei com o Alan ontem, foi: professor, a gente só esperava chegar na última rodada do campeonato com chance. E quem sabe, faltando 3 rodadas, dependendo dos resultados da próxima rodada, nós estaremos, enfim, livres do rebaixamento. Então, é muita gratidão a Deus, é promessa a ser cumprida, são famílias envolvidas, pessoas em jejum, pessoas dobrando o joelho em oração, porque no final da história, nós não plantamos vento, nós não iríamos colher tempestade. A gente falava, eu, o Frontino, conversava muito, e às vezes da nave, graças a Deus, o Frontino é um cara tranquilo. Já estava até conseguindo estressar o Frontino também, né, gringo? Mas o caráter dos atletas venceu. Ficam meia dúzia de desavisados, achando que são os mau caráter, os boleiros, aqueles maluquinhos, chegaram a falar do time da Bíblia. Eu falo para essa pessoa que falou isso: cara, você tem uma dívida, meu irmão, que a mão de Deus não pesa sobre você um dia. Conseguiram fazer uma figurinha minha, como se eu estivesse orando e tombando. Isso no mundo espiritual é forte, mas... Nossa Senhora! E olha que eu sou uma pessoa que às vezes faço ruindade, hein? Mas quem faz isso vai pagar. E aí cria-se tantas situações, porque ao mesmo tempo que se acha que nós somos o City do Cerrado, e nós sabemos, né, Frontino, o que nós passamos.
Nós perdemos jogadores aqui que a gente estava negociando para a CSA, para a CRB, para o Operário, para Náutico, para Sport, para Ponte Preta, para Guarani, para Criciúma, para Novo Horizontino. Nós perdemos jogadores para esses times. Nós perdemos, talvez, o atacante que estava em seu melhor momento por lesão. E nós, por trabalharmos com orçamento bem enxuto, nós não tínhamos tempo de trazer, só quando a janela abrisse. E nesse meio termo, quantos jogadores estavam apalavrados com a gente, que quando viu a nossa condição de ser o último da tabela, pularam fora. Alguns, inclusive, estão até em último da tabela e acharam que aquele time que estava a 7 pontos do penúltimo estava morto. Só que aqui tem pessoas de fé, pessoas com caráter, pessoas trabalhadoras, pessoas capacitadas, igual o Frontini, o Wagner, uma diretoria unida, um grupo de funcionários unidos. Tivemos futebol, ou você gasta para não cair, ou você gasta para subir. Só que quando você está brigando para subir, o seu dinheiro é orgânico. Ele vem naturalmente. E quando você está pegando igual a gente, você perde dinheiro demais. Então você chega numa reta final dessa aqui, igual nós estamos, em que dia 10 a gente deveria ter pago os jogadores, a gente ainda não pagou. Então, aí se cria, ao mesmo tempo em que se coloca a gente como City do Cerrado, esquecendo que, e aí eu faço um parênteses, hoje nós temos o maior, a diferença, o parâmetro nosso é um parâmetro muito difícil. As pessoas precisam enxergar isso. E nenhum estado do Brasil se tem uma diferença tão astronômica em termos de estrutura, em termos de continuidade de trabalho, quanto nós temos aqui no nosso estado. Nós precisamos entender a nossa realidade. Nós precisamos entender que o Goiás escolhe hoje é produto de 40, 50 anos de trabalho sério. Teve um momento, um deslize ou outro, mas na sua grande maioria foi trabalho sério. O Atlético é produto de 16, 18 anos de trabalho sério, de continuidade, onde as coisas não vão acontecer do dia para a noite, onde as diferenças do futebol hoje são muito mais evidentes do que tempos atrás. Então, primeiro é nós entendermos a nossa realidade. Isso não quer dizer que é maior, que é menor, nada a ver. São condições. E as condições, elas te proporcionam estar mais próximo dos bons resultados. Então, a gente precisa entender primeiro isso. Segundo ponto, estiparmos de vez a síndrome do vira-lata. A síndrome do vira-lata, me desculpe. O time não pode jogar no Oba. Tem cabeça de burro enterrada aí dentro. Não, o time tem que ir para o Serra Dourada. Não. Aí vai para o Serra Dourada, tem que voltar, tem que jogar no Olímpico. Que time do Brasil que é cigano? Nós vamos jogar no Serra Dourada quando for oportuno nós jogarmos no Serra Dourada. E o Oba é a nossa casa. Deus queira que a gente chegue daqui a alguns anos com a continuidade de um trabalho sério, que às vezes não tenha revés de rebaixamento, ou que às vezes venha uma SAF que seja de grupo, né? Que não seja pessoa. Eu não acredito em SAF de pessoa. Pessoa não tem compromisso. Vai vir um maluco, um lunático de fora, compra seu time, daqui 5 anos vira as costas, tchau, obrigado. E você com a bomba. Eu acredito em grupo. Grupo City, Red Bull, quem já tem clube. E o Vila está de portas abertas, a gente tem tentado, a gente tem conversado com pessoas, tem falado para captar esse tipo de investidor. Então, nós precisamos entender que a gente tem que superar esse vitimismo, essa mania de achar que nada dá certo, que tudo vai dar errado. Então, nós vivemos um paradoxo, é o sítio do Cerrado com a vira-lata. Então, nós precisamos entender, acalmar, ter continuidade. Ter continuidade. Eu não gosto de falar nem em vitória.
mas achava que era um momento oportuno nós falarmos. Se formos ver, a parte que a gente mais fala é quando está em crise. Então a gente se sente confortável. Agradecemos a presença do torcedor, o incentivo que deu, e agradecemos demais os atletas que abraçaram a causa, estiveram juntos, a comissão técnica, os jogadores, a direção e principalmente a Deus. Então, voltando à sua pergunta, moça, desculpa aí ter alongado, e não me leva a mal. O que o Frontino falar é o que está falado. É isso aí. Agora, a gente precisa garantir a nossa permanência. Matematicamente, ainda não estamos garantidos. Demos um passo gigantesco. Mas com humildade. Futebol, mulher e dinheiro não aceita desaforo. Eu falo isso para os jogadores aqui. Ó. Mulher, se você desaforar ela, arruma outro e mete um chifre no você. Dinheiro, se você desaforar ele some, corre de você, rapidinho você está pobre. E futebol, vai achando que você é o sabichão, que você abraça mesmo a desgraça. Então, ele tem o contrato e então o planejamento do próximo ano, ele parte da garantia da permanência. Temos uma competição que nós vamos disputar, que é a Copa Verde, que até o que eu disse a vocês, pela nossa dificuldade de reta final, porque aqui nós estamos vindo de 2 anos com déficit. E às vezes esse ano gerou, às vezes, uma possibilidade de superávit, mas é tudo pagando coisa passada. Eu não sei se os senhores sabem, mas deve ter uns 15 anos aí, e aí o jurídico pode falar, que o Vila fica 1 ano sem uma ação trabalhista. Nós estamos aqui, ó, que dia é hoje? 13, 14? 14 de outubro de 2022, sem nenhuma ação trabalhista protocolada esse ano. Então é luta, nós precisamos muito dessa Copa Verde para a gente buscar fechar o ano da forma um pouco mais equilibrada. Hugo, boa noite. Paulo Massad, das Feras do Esporte, Band News. Em determinado momento desse ano, eu vou usar um termo assim, meio chulo mesmo. Você tomou muita porrada. Você, diretoria, fora Hugo, aquela coisa toda. Até que ponto, diante de tudo isso que você também falou nessa primeira resposta sua, foi importante manter a calma para que o Vila chegasse hoje nessa condição que o Vila está? E até em cima disso, como é que você considera esse tipo de... Ao mesmo tempo que quando é campeão da Série C, está tudo limpo, aí quando tem uma fase ruim, nada mais presta, as melhorias que são feitas em estrutura também não vale nada, para muita gente só vale resultado de dentro de campo. Como é que hoje, até com a experiência também de dirigente que você tem, você conduz tudo isso? Minha esposa fala que eu precisava passar o que eu passei esse ano aqui. Que eu precisava passar. Que eu precisava ser xingado. Ela fala isso. Não convém eu dizer aqui o que eu penso. Porque quem está lá também não paga para xingar os outros. Ele paga para vir assistir, para cobrar. Ele não paga. Quando ele compra um ingresso do jogo, ele não está lá escrito o direito dele a chincalhar, diminuir as pessoas, não. Então, assim, algumas coisas não convém dizer, mas eu falo que dói não é, às vezes, tipo assim, a cobrança a gente sabe que é normal, cara. Mas a forma de cobrar, de quem vem a cobrança. Eu vi o Adson lá, e ele deu uma espirocada, né? E ele já não aguentou ali, já foi pro ar. Às vezes a gente se recolhe, não quer falar, fica quieto. Às vezes um ou outro pede, o bicho quer nem falar, não tem nem paciência para falar, não tem nem saco para falar. Mas é aquilo ali, rapaz. Ainda mais eu, rapaz, ver um maconheiro te xingar, rapaz. Um cara que não dá nem conta de cuidar da vida dele. Um cara pôr ele para trabalhar aqui, para cortar, às vezes, a grama do campo, nem dá conta e vai dar. E olha que eu valorizo demais o cortador de grama aqui.
A equipe do Chique, do Nova York aqui, os meninos são sensacionais. O Chico, ele tem a façanha de me ligar às 7 horas da manhã num domingo. Ô, presidente, o cana que estourou do CT, 7 horas da manhã do domingo. Então, isso dói, cara. Mas isso mudou. Mudou algumas coisas, mas não convém eu dizer. Porque a gente se apega em Deus, se apega na história que nós estamos aqui de ajuda ao clube aí, ó. De 18 anos, 19 anos, 2003 eu já ajudava aqui, tentava ajudar a base. Então, é isso que para mim é o que importa. Não faço nada para ninguém. Faço pelo Vila e por mim. O saco tá arrastando, meu amigo. Tá cheio pra caralho. Tem hora que dá pra você vontade assim, ó. Não sabe nem o que você vai fazer. Eu estava falando, teve um probleminha aqui mais cedo. Ah, mas isso acontece em qualquer outro clube. Acontece em qualquer outro clube. Só que lá nos outros clubes, o presidente, o diretor, recebe para aguentar essa encheção de saco. E vou falar para vocês que mesmo sem receber, eu acho que a gente faz um trabalho melhor do que muita gente que recebe. Então, é dizer que esse mesmo torcedor que pediu para tirar o Frontini, que fez um trabalho brilhante, que não recebe 30% do que ele deveria receber no mercado. É o mesmo que queria que mandasse um Wagner embora. É o mesmo que queria que mandasse o Donato embora. É o mesmo que pediu para o Igor ser demitido e depois queria o Igor de volta. Que mundo nós estamos vivendo? Então, eu vou dar valor em quê? Merece eu escutar isso? Com todo respeito. Tem que entrar aqui e sair aqui. Só que o saco vai... Ai, ai, ai. Não é fácil não, mas vamos embora. Só agradecer a Deus. Presidente, Antônio Lupe, Rádio Bandeirantes, você falou de mudanças foram feitas para hoje chegar nesse resultado. Você citou do Igor, mudanças do comando técnico, de um cara que ano passado também fez um trabalho sensacional e tinha um respeito muito grande aqui, e ainda tem, né, pelo que fez. Aí você teve o Dado e depois o Dado não deu certo, veio o Alan. Qual foi a mudança nessa rota, na Série B, mais difícil de ser tomada, na tua opinião? E qual o momento que você falou, cara, hoje eu acho que deve ter sido esse momento, mas antes você falou assim, a coisa vai dar certo? Rapaz, pode até parecer brincadeira, mas por mais que às vezes ali num determinado momento você pensa assim, cara, será que vai dar? A gente sempre teve muita confiança. Sempre muita confiança, principalmente eu, Frontini ali. Um dia eu mandei a mensagem pro gringo ali, eu acho que às vezes o gringo tem até ela guardada. Você acredita em milagre, cara? Acho que foi depois do jogo do CSA. Você acredita em milagre? Perguntei para ele. Aí eu falei para ele, cara, eu acredito. Eu acredito, porque eu acredito mais, eu tenho fé demais. E Deus me abençoou demais. Então tinha que crer, cara. Crer. E quando terminou o jogo da Ponte Preta, eu falei assim, lá no vestiário, nós vamos ganhar do Cruzeiro. Falei para os jogadores. Nós vamos ganhar do Cruzeiro para ser o enriquecimento do nosso testemunho de vitória. Tinha que ser contra o campeão brasileiro. O time praticamente imbatível. Então, algumas coisas elas foram difíceis, principalmente as mudanças de treinador. Ali, nós, com muito peso, nós demitimos o Igor. E a gente segurou o Igor na unha, né, Bittar, né, ô Vinição? Né, Frontini? Na unha, e fomos até onde as nossas forças poderiam ir. Depois veio o Dado, um treinador excepcional, mas veio abraçado com o azar, infelizmente. Nós não conseguimos, com o Dado, sair um jogo na frente. Aí é o goleiro que escorrega,
É o VAR que dá um pênalti igual aquele em Criciúma que não existe. E aí nós fomos, e aí o Frontini, todo mundo que participou da escolha do Alan Al foi muito feliz, porque o Alan ele realmente veio com um discurso que era necessário para o momento. Então ele veio com um discurso mais incisivo. A gente passou a fazer um futebol mais simplista, mais estrategista. Fomos para aquele jogo. E aí nós tivemos um azar, né? Aquele jogo do Bahia, que a gente poderia ter começado o primeiro jogo dele com vitória, nós tomarmos um gol da forma como foi, depois aquele jogo do CSA. E aí depois nós fomos para aquele jogo do Sport, e ele foi muito feliz, falou assim, não, nós vamos para lá, é só para não tomar um gol. Nós não demos um chute no gol. E aí nós fomos abençoados, depois contra o Vasco. E teve algumas coisas aqui que foram diferenciais. A gente não se desesperou no caos, por mais que internamente assim você está maluco, você não dorme. Foi feita uma habilidade muito grande, e o Frontini mais próximo com os jogadores, de não se desesperar no caos. E eu acho que isso foi diferencial. Associado a isso, a nova comissão técnica que chegou, nós estávamos a 7 pontos do penúltimo. Nós começamos a trabalhar com as mini-metas, os mini-ciclos. Porque se você está muito distante, você só olha aquele ponto final, cara, você não vai chegar nele, porque você só começa a ver a adversidade. Então nós nos fechamos e nós criamos mini-campeonatos com premiações. Nós fizemos os mini-ciclos. E aí, em determinados momentos, por exemplo, você pegava o jogo do Ituano e do Londrina, você, puta que pariu, cara, como é que a gente não ganha um jogo desse em casa? Mas aí você acalmava, porque você sabia que estava dentro da sua meta, e era isso que a gente vendeu para os jogadores. O Alan foi muito feliz. É um treinador espetacular, espetacular, com muito pulso, com muita liderança. Nós contamos também com os atletas, que ele conseguiu recuperar atletas igual o Wagner. Começamos a ir para esse futebol mais simplista, mais objetivo, e os resultados começaram a aparecer. Então, isso aí, no nosso entendimento, foi o grande trunfo do Alan. O torcedor, Hugo, foi embora feliz da vida, né, pelo objetivo alcançado, mas esse torcedor segue carente de títulos, tem a chance agora na Copa Verde, mas logo na sequência, pós-Copa do Mundo, início da próxima temporada, Campeonato Goiano. Eu acho que aquela frustração de perder a decisão de pênaltis aqui para o Grêmio Anápolis continua até hoje. Como você dá poucas entrevistas, eu quero te perguntar, você tem esse pensamento por essa união da diretoria, pela atmosfera criada agora nessa reta final de 2022, de que o Vila vai começar 2023 e vai disputar o Campeonato Goiano com muita organização para brigar pelo título? Vamos lá. Primeiro que nós temos que garantir a nossa permanência na Série B sob o viés matemático. E eu vou começar a te corrigir. Qual foi o último título do Goiás? Qual foi o último título do Goiás aqui? Aí eu, doutor Google aí. Qual foi o último título do Goiás? E eu posso te dizer, 2017, né? Eu posso te dizer que em 2020 nós fomos campeões brasileiros. Eu posso te dizer que nós chegamos em final de Brasileiro de Aspirante, final de Copa Verde, final de Campeonato Goiano, competições às quais nós perdemos nos pênaltis. Nós fizemos de tudo para ser campeões contra o Grêmio Anápolis. Nós tínhamos obrigação de ser. Só que nós perdemos nos pênaltis. E o tão favorito Atlético também havia perdido nos pênaltis para eles. Então, primeiro nós temos que acabar com esse discurso do vira-lata. É aí que eu falo para você. Em 2020 nós fomos campeão brasileiro. Tem time que está na Série A e nunca foi campeão brasileiro.
nós vamos valorizar o nosso. Nós precisamos começar a enxergar diferente. Esse ano nós chegamos numa semifinal de campeonato goiano, perdendo para o campeão que atropelou na final, que foi semifinalista de uma Sul-Americana, que chegou numa fase quase que semifinal de uma Copa do Brasil, e nós achamos que foi tudo ruim. Será? Será que essa é a leitura? Ou será que nós não estamos querendo enxergar a realidade? O torcedor está impaciente. E eu falo que eu estou mais do que ele. Com vontade de ser campeão goiano, de ver o Vila campeão goiano. Então, em 2020, nós fomos campeões. Então tem time aqui que está com jejum maior do que o nosso, não tem ninguém enchendo o saco. Então, nós precisamos começar a ver o copo meio cheio. Temos que acabar. É cabeça de burro, é macumba. Se tiver macumba, a oração aqui é bruta. Então, nós vamos começando a extirpar isso. Então, o Campeonato Goiano é um campeonato muito diferente. Nós chegamos na terceira fase na Copa do Brasil esse ano, perdendo para o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. E nós sabemos o que aconteceu nos 2 jogos. Será que foi tudo ruim? O nosso primeiro turno no Brasileiro foi pífio. Ridículo. E eu dei entrevista falando, ridículo, envergonhado. Só que nós tínhamos, se brincar, perdeu menos partida do que o Bahia, que é o 3º lugar. O problema é empate? Foi o empate, infelizmente. E essa quantidade de empate é que faz a gente chegar com 45 pontos e matematicamente a gente ainda não está salvo. Então, o Campeonato Goiano é algo a se pensar posteriormente. É acalmar, é fazer a conferência dos feridos, no final de uma batalha, do que sobrou de mantimento, para você se reagrupar e pensar o ano seguinte. Hugo, o risco de rebaixamento ele é abaixo de 1%. Então, assim, imagino que agora seja um divisor de águas. Evidentemente que faltam 3 jogos na Série B, tem a Copa Verde ainda para concluir o ano. Mas imagino que a permanência na Série B é o mais importante de tudo. Até pelo discurso de início de ano, de montar um time forte para brigar na primeira parte da tabela. Diante de tudo isso que vocês viveram e de tudo isso que você falou, qual é a maior lição que você tira como presidente do Vila, que a diretoria do Vila, de uma maneira geral, tira quando vocês conversam entre vocês, de tudo isso que vocês viveram e dessa recuperação? Cara, futebol não existe matemática. Já começa por isso aí. Fala isso para a comissão técnica. Fala, professor, o senhor é da bola, eu não sou. Mas vou falar um negócio para o senhor, não esquece isso aqui que eu vou falar. Não existe matemática no futebol. Esse mesmo 1% que a gente tem de chance de ser rebaixado, era o mesmo 1% que a gente tinha de chance de permanência. 1% de chance, 99% de fé, meu amigo. Lógico que nós também não podemos também ser hipócrita em achar que nós não demos um grande salto hoje. Um grande salto. Pode ser que a próxima rodada, sem entrarmos em campo, caso o CSA empate, nós já estamos definitivamente fora desse risco do rebaixamento. Então a gente precisa respeitar o futebol, a matemática. E algumas grandes lições que a gente tira, primeiro, segurar na mão de Deus, confiança, acreditar e fazer o que é certo, fazer o correto, porque não tem outro caminho, senhores, seja no futebol, seja na vida particular, seja na vida profissional, onde você planta
coisa ruim e você vai colher benesse. Então, chegou num ponto em que eu falava para o pessoal aqui, ó, eu tinha vontade, às vezes, de ter um mau caráter dentro do clube, dentro do grupo, para dar uma ripada, às vezes até dar um couro, escorraçado aqui. E eu falava para o pessoal, não tem, cara. Não é possível. E a prova está aí. Então é fé, fazer coisas boas, ter pessoas boas do lado, pessoas positivas, pessoas vencedoras. E é isso, cara. Não tem outro caminho. E isso aí, ele vale no futebol, ele vale na vida pessoal e ele vale na vida profissional. E não desesperar no caos. Esse aí